E vamos seguir com a nossa série de exposições, então, para a gente poder extrair o que Paulo tem para dizer para a gente nessa carta, o que Cristo tem para dizer para a gente nessa carta através do seu apóstolo. E eu confesso aos irmãos que é uma carta de extrema dificuldade e profundidade, mas sempre naquelas primícias básicas, né? A gente pode não extrair tudo que a carta tem para dizer para nós, a gente certamente só vai falar a respeito do que ela diz, né? A gente não vai dar palavras ao texto e vamos nos resumir ao que a palavra de Deus tem a nos dizer. Então, no capítulo de número 1, 2 e 3 da carta que Paulo escreve aos Efésios, a gente vai ter uma relação mais doutrinária que Paulo tem com a igreja, visto que Paulo vai tratar de alguns problemas que ele já vem tratando em algumas outras cartas, né? Aquela questão dos judaizantes, que a gente viu lá em Gálatas, 1 e 2 Coríntios, certo? Mas a partir ali na transição entre o capítulo 13 e o capítulo de número 4, Paulo vai trazer uma linguagem um pouquinho mais prática para a igreja, né? A gente também vai ver aqui que a doutrina no Novo Testamento, em muitos pontos do Novo Testamento, ela não se difere muito do modo prático de viver, né? Então, por exemplo, assim, ele vai falar assim, ó, não deis ouvidos a doutrinas de homens, e daí quando você vai ver o que relativamente o que é aquela doutrina de homem, é um modo de vida promíscuo, né? Então, a doutrina está totalmente ligada ao estilo de vida, ao caráter em si. Então, Paulo vai fazer essa transição para um modo mais prático de leitura aqui a partir do capítulo 4, na verdade, finalzinho do capítulo 3, terminando no 4, mas se a gente for fazer uma breve recapitulação aqui do que Paulo expôs, né, até agora, a gente vai lembrar de alguns pontinhos específicos, né, que a gente estudou aqui junto. Então, lá no capítulo de número 1, Paulo vai tratar a respeito da salvação que Deus faz para os homens, essa salvação atemporal, né, que aconteceu antes da fundação do mundo. Ele vai usar aquela linguagem de que Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, né, para falar um pouquinho a linguagem dos Efésios, que tinham aquele problema gravíssimo do gnosticismo, ou pelo menos do pré-gnosticismo, a gente já vai dar uma repassada boa nisso, mas ele vai dizer que ele nos predestinou para a adoção de filhos e também nos predestinou para boas obras e para o louvor da sua glória, né, e que isso essa predestinação para uma vida de intimidade com Deus, ela se deu antes da fundação do mundo. Essa escolha esteve em Deus antes mesmo do haja luz, não é mesmo? Lá no capítulo de número 2, ele vai trabalhar essa ideia, dizendo o seguinte, olha, vocês foram predestinados em Cristo Jesus, mesmo estando em pecado, mesmo estando vocês mortos nos vossos delitos. Aí a gente usou aqui a figura do poço, não é mesmo? Que, ao contrário da imagem, Michelangelo lá, que o homem está buscando a Deus com sua mão, na verdade, o homem não buscou a Deus em momento algum. Não é como se Deus tivesse estendido, Cristo tivesse estendido a mão ao homem no fundo de um poço, e o homem tivesse estendido a mão para Deus, e Deus tivesse tirado ele de lá. Não, na verdade, Cristo entrou naquele poço, se sujou com o lamaçal dos nossos pecados e nos tirou de lá, porque morto não tem capacidade de estender o braço. Então a gente fez essa linguagem figurativa para lembrar do capítulo 2 que a gente trabalhou aqui. No final do capítulo de número 2, ele foi falar sobre a parede da separação que foi derrubada, não é mesmo? E que essa separação, essa inimizade que existia entre os judeus e os gentios, acabou, né? Acabou. Agora não existe mais judeu nem grego, nada. Agora existe igreja, né? Existe igreja. Apesar de algumas pessoas ainda defenderem que existe um jeito de se salvar para os judeus e um jeito de se salvar para os gentios. Não, irmãos, é um jeito de se salvar só. E é pelo sangue de Cristo. É pela graça de Deus através da cruz. E Deus fez a mente um povo, e ele evangelizou os que estavam longe e também os que estavam perto, e tornou um só povo. E aí nós não temos acesso através disso ao judaísmo, nós temos acesso através disso à igreja de Deus, não é mesmo? Deus não derrubou a parede da separação do templo lá, onde os judeus, aqui a gente não tem imagem do templo, né? Mas para que os gentios, nós pudéssemos ter acesso ao judaísmo, né? A gente vai relembrando um pouquinho do que a gente viu nos últimos cultos.
mas sim para que a gente pudesse ter acesso a Cristo. E eles também ter acesso a Cristo, né? Na verdade, no final das contas, era uma parede que separava para os dois lados, não é mesmo? Era uma parede que separava os gentios de poder se achegar ao templo e uma parede que separava os próprios judeus de poder se achegar a Cristo, não é mesmo? No final, essa parede foi derrubada e Cristo criou um novo povo, fez uma nova aliança com a igreja. Lá no capítulo de número 3, né, então a gente falou que da salvação de Deus através do tempo, do modo como ele nos resgatou, estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados, e fazendo isso tornou um novo povo. Ali no capítulo de número 3 ele vai falar de um mistério que a gente viu no culto passado, que é o ministério que foi revelado por Paulo, que é exatamente isso, Cristo fazendo dois povos um só, um novo povo, e que agora essa multiforme sabedoria de Deus, conforme ele vai falar lá no verso 10 do capítulo 3, ele está comissionado aos crentes. Então, Deus se faz conhecer através da sua igreja com o propósito de a igreja tornar ele conhecido. Então ele vai falar assim, e manifestar qual seja a dispensação do ministério desses séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então ele vai falar do mistério que foi revelado em Cristo Jesus, dessa parede que foi derrubada, do véu que foi rasgado, do livre acesso de um novo povo, e agora ele comissiona essa verdade aos irmãos para que nós preguemos o evangelho, né? Não adianta a gente se cercar dentro de quatro paredes igual os judeus faziam, né? Eu até comentei no culto passado aqui que você não tem casos de evangelismo no Antigo Testamento, a não ser o caso de Jonas, né, que foi pregar em Nínive. Fora Jonas, não tinha mandamento para que os judeus saíssem, ou pelo menos os judeus não entendiam dessa forma. Apesar de muitas promessas do Antigo Testamento falarem a respeito de que o evangelho seria para todas as nações, que o Cristo, o Messias, teria as nações por herança, a própria promessa que Deus faz a Abraão diz assim, e tu serás uma bênção sobre todas as nações. Essas promessas não foram entendidas pelos judeus de forma que eles não compartilhavam o Deus verdadeiro com outros povos, não é mesmo? Então não adianta de nós, igreja, e é o que Paulo vai tratar no finalzinho do capítulo 3, tomar Deus para nós e ficar aqui, fecha a porta da parede e faz o culto aqui, não, irmãos. O evangelho, ele deve ser espalhado, é um evangelho que espalha, que não ajunta, que espalha, né? Certa vez alguém me falou que o evangelho é como uma gota de chuva, que quando ela cai na água, ela espalha. É dessa maneira que ele trabalha na vida dos crentes, não é mesmo? Paulo finaliza o capítulo de número 3 fazendo uma oração. E ele diz assim, eu oro para que, segundo as riquezas da glória de Deus, ele fortaleça vocês em poder, e lá no finalzinho ele diz assim, e eu, pois bem sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, Paulo ora nesse sentido para que Deus faça muito mais do que ele está expondo aqui nesse capítulo a respeito de revelar esse mistério de Cristo Jesus. E aí agora a gente vai entrar hoje no capítulo de número 4, com essa pequena contextualização. E hoje a gente vai até o verso de número 17, tá? Porque o capítulo é muito grande, não tem como a gente expor tudo isso aqui num culto só. Então, quando eu comentei lá no começo que seriam 6 cultos para expor a carta de Éfeso, é porque eu ainda não tinha passado pelo 4. Então, por enquanto, vão ser 7. Se eu ver que a gente vai sofrer com o mesmo problema nos próximos capítulos, a gente vai estendendo, né? Vamos fazer um acréscimo, uma prorrogação. Vamos à leitura, então, irmãos. Capítulo de número 4. Paulo vai dizer assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo
o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, e a gente vai até o finalzinho do verso 18, por questão de contexto, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. No culto que vem a gente vai retomar o 17, mas é só para a gente terminar e ficar bem posto aqui essa epígrafe do texto. Irmãos, Paulo fala de uma maneira um tanto quanto diferente a igreja de Éfeso, não é mesmo? A gente vai ler coisas aqui que, a uma leitura rápida e rasa do texto, é um pouco difícil de compreender. O que Paulo está querendo dizer? Com algumas palavras. Mas Paulo, de fato, era um homem extremamente inteligente. Falava na linguagem que cada um entendia, não é mesmo? Eu e o Guilherme, a gente comenta muito sobre isso, a forma como Paulo usa aspectos culturais do tempo e da linguagem para se fazer entender com os irmãos, né? Isso é o desafio de muitos pregadores hoje, se fazer entender, né? Até porque o propósito não é falar bonito, o propósito é pregar Jesus Cristo. O propósito o evangelho em si, ele é simples demais, né? Às vezes a gente fica noiando com muita teologia, mas a verdade é que o evangelho é simples demais. E às vezes a gente esquece de resgatar essa simplicidade do evangelho na nossa vida pessoal, né? E fica se apegando às vezes a muitas coisas que são secundárias na fé. Mas isso também nos impede de nos fazer inteligentes e falar de maneira com que os irmãos ao nosso redor entendam. O próprio Jesus falava isso. O que vocês sabem fazer? A gente sabe pescar. Então deixa eu contar uma parábola a respeito do peixe, né? Então é assim que as coisas funcionam. Paulo vai entrar na linguagem da igreja de Éfeso para fazer os irmãos entenderem a respeito desses mistérios de Cristo Jesus. Sendo que a maior parte da igreja de Éfeso era uma igreja gentílica e uma igreja pré-gnóstica, ou pelo menos gnóstica, né? A gente já comentou aqui, é importante a gente repassar que o gnosticismo foi uma das primeiras heresias da igreja. Aí os camaradas vão falar assim, olha, tudo que é corpóreo, terreno, é extremamente maldito, né? E tudo que é espiritual é extremamente bom, santo. Então, através de ritos e muitas cerimônias, um esforço gigantesco, a gente alcança essa plenitude de espiritualidade. Sendo que não é assim que as coisas funcionam, não é mesmo? O evangelho não vem para a igreja para santificar somente a nossa vida espiritual. Isso reflete em nossa vida terrena, não existe essa dicotomia. Mas Paulo, para tratar dessa linguagem espiritual, vai mudar um pouquinho sua literatura para fazer-se entender aos irmãos. Aí Paulo vai iniciar o capítulo de número 4, de novo dizendo rogo-vos, pois, e rogo-vos aqui no grego, pelo menos é uma sentença extremamente forte, né? Quase que um rogo, assim, quase que implorando, né? Não sei se eu poderia usar esse sinônimo, mas ele vai dizer, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Novamente ele fala prisioneiro, porque ao abrir o capítulo 3, ele também fala prisioneiro. E prisioneiro aqui é literal. É literal, não é uma linguagem figurativa, né? Paulo, de fato, estava preso.
Porque lá em Atos 25, quando Paulo é encaminhado à prisão pelo fato de ter levado um irmão Efésio lá, né, que era o Trófimo, ele leva Trófimo até o templo, aí os fariseus usam isso como desculpa para prender ele, né, como se fosse esse o motivo, de fato. E dali então se encaminha a prisão de Paulo, e Paulo naquela situação, para não ser preso em Jerusalém, ele roga a César, porque ele era um cidadão romano, né? A gente expôs Atos aqui ano passado, talvez os irmãos lembrem de alguma coisinha ou outra. E ele apela para César, porque ele como cidadão, até quando ele fala que era cidadão romano, os soldados se surpreendem, né? E então ele vai ser encaminhado até Roma, nisso ele vai naufragar e tudo mais. Mas ele vai acabar ficando numa prisão domiciliar em Roma, e de lá ele escreve essa carta aos Efésios, não é mesmo? Igreja que ele implantou lá no finalzinho da segunda viagem missionária dele. Isso aí vai se passar mais ou menos ali pelo ano 61 ou 62, e Paulo vai redigir essa carta aqui estando preso de fato, né? Ele fala muitas vezes que ele quer que essa prisão ela se torne motivo de motivação e alegria para os irmãos. Porque ele quer que os irmãos entendam que se é pelo evangelho, é glória. Se é pelo evangelho, a prisão e o sofrimento se torna glória, produz um peso de glória, né? Então Paulo vai falar eu, prisioneiro de Cristo, de forma literal, não é de forma abstrata ou figurativa, porque de fato aqui ele está preso em Roma. E ele vai dizer o seguinte, eu rogo a vocês, eu como prisioneiro do Senhor, ou no Senhor, lembrando que Deus é soberano sobre esse processo, ele nunca de forma alguma se considera prisioneiro de César, não é mesmo, ou de Roma, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. O contexto do capítulo 3 vai dizer exatamente sobre isso, sobre essa revelação desse mistério de Deus, que agora Deus une esses povos em uma igreja, e fala assim, agora vocês como igreja, eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno como igreja. E andar de modo digno aqui, irmãos, não é os nossos estereótipos religiosos. Significa então que eu tenho que vir no culto todo domingo, não posso faltar, eu tenho que ser um cara, meu nível moral, minha bússola moral tem que estar bem calibradinha. Não, não é sobre isso que Paulo está falando. Porque, olha só como é que ele continua no versículo de número 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, andar de modo digno ao nosso título de cristão não tem muito a ver com esses estereótipos da religiosidade que a gente cria, pelo menos agora no nosso século aqui, né? De ser uma pessoa boa em si, de procurar elevar os nossos méritos. Não. Paulo está falando a respeito da principal característica do próprio Cristo. Que segundo Filipenses capítulo de número 2, mesmo sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus, antes humilhou-se na forma de homem. Então andeis em humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E é exatamente isso que Paulo está falando, não dos nossos padrões morais, mas uma vida humilde e mansa. Porque às vezes é difícil para a gente entender, mas o êxito, o sucesso da nossa vida espiritual, ela se dá não pelo nível do nosso enchimento. Por exemplo, eu sou um camarada que oro muito, que busca e tal, eu sou cheio do Espírito Santo e agora eu tenho um nível elevado na igreja. Não, não é nesse sentido. É pelo nível do nosso esvaziamento. Porque foi exatamente assim que Cristo fez. O exemplo de Cristo se dá e o sucesso do ministério de Cristo se dá pelo nível do seu esvaziamento. E é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, quanto menos vocês tiverem a vossa vida por valiosa, e isso, a gente vai ver, conforme o prosseguir do texto, vai desabrochar num amor gigantesco pelo próximo. Quanto menos vocês tiverem a vossa vida por valiosa, mais vocês vão estar andando de modo digno ao título que vocês carregam nas vossas testas aí, chamado cristão, né? Título de cristão. Digno de ser cristão é aquele humilde, manso de coração, que não tem por valor a sua própria vida, mas em amor considera o próximo maior que si mesmo. É exatamente isso que Paulo está falando. Agora, a gente sempre fala, irmãos, que o fruto do Espírito, ele se dá de forma natural, né? A gente volta lá para Gálatas 5, né? A gente vai falar das obras da carne, do fruto do Espírito, tá lá, exatamente esses termos aqui, talvez de forma, com sinônimos, né? Mas humildade, mansidão, longanimidade.
E a gente sempre fala aqui que o fruto do Espírito ele se dá de forma natural. Então, se tu trabalha com a ideia de um fruto, a gente usa como exemplo, eu sempre uso como exemplo, uma hora dessa eu vou trocar de fruta, mas a gente usa a laranjeira, que tu não precisa açoitar uma laranja para ela dar fruto. Isso se dá de forma natural, é produzido pelo Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Agora, isso não significa que não dá trabalho. Porque Paulo vai dizer no verso de número 3 assim, ó, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o fato de Deus fazer brotar em nossos corações fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, domínio próprio, não significa que a gente não tem que se esforçar para que isso aconteça. Aí a gente pega uma série de crentes, né, que vai dizer assim, cara, eu não consigo ser que nem esse camarada aí, esse aí tem sangue de barata, vamos dizer assim, né? Não é, irmãos, é porque não é fácil para ninguém ser crente, não é fácil para ninguém ser humilde, não é fácil para ninguém virar outra face. E Paulo sabe disso quando ele escreve assim, irmãos, esforcem-se, porque eu sei que não é fácil. Ou como a gente diz aqui, não é de barbada. Não é de barbada. Isso presume esforço da parte daquele que quer andar de modo digno, com o seu título de cristão. Presume esforço. E esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Agora, quando você tem um desentendimento dentro do corpo de Cristo, sua reação primária é se esforçar para preservar o vínculo da paz ou botar lenha na fogueira, né? Se a gente analisa os nossos próprios pensamentos e dentro do corpo de Cristo eu esforço-me para preservar, o camarada me ofendeu. Tá, e aí qual que é a tua primeira reação? É esforçar-se diligentemente por preservar o vínculo da paz? Ou deixar-se dominar pelas suas próprias vontades, não é mesmo? Deixar a humildade, a mansidão e o domínio próprio de lado, e aí eu deixo o meu próprio eu falar. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Agora que vocês têm esse mistério revelado, e agora que vocês estão comissionados a revelar que Cristo agora tem a igreja como povo escolhido, então falem de Cristo por aí, a vida entre vocês dentro da igreja tem que condizer, irmãos. Tem que condizer. Então esforcem-se para entre vocês, principalmente os da casa, não é mesmo? Terem um vínculo da paz no Espírito Santo de Deus. Porque isso vai gerar uma coisa que se chama unidade. Unidade. E é sobre unidade que Paulo vai tratar aqui. Até a perícope aqui, o início, ele vai dizer a unidade da fé. Eu não sei em outras traduções, né? Mas o título dessa parte aqui está dizendo comunidade da fé. Isso gera unidade, sabe por quê? Vamos lá, verso de número 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, assim, Deus não é tio de ninguém. Né? Até alguns que a gente fala, não, esse aí não é meu irmão, esse é meu primo. Mas Deus não é tio de ninguém. Se ele é teu pai, então eu sou teu irmão. E aí cabe a você e eu termos relacionamentos de irmão dentro do corpo de Cristo. Né? Deus não vai ter outro grau de parentesco, ele é pai de todos, de forma que se ele é pai de todos, logo todos em Cristo Jesus somos irmãos em Cristo. E ele vai continuar o texto dizendo o seguinte, a graça foi concedida, verso número 7, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O que Paulo vai falar aqui, irmãos, é que por mais que a igreja seja uma unidade em Cristo, e além de ser, tem que buscar aperfeiçoar essa unidade todos os dias, a unidade da igreja não pressupõe e nem significa uniformidade, né? Ninguém aqui passa por lavagem cerebral para se tornar um crente, não é mesmo? Deus vai agir de forma diferente em cada um e vai dar uma porção de graça ou de capacitação concedida a cada um de forma diferente. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a multiforme sabedoria de Deus vai se dar dentro da igreja e vai fazer com que gente extremamente diferente, nada a ver uma com a outra, se torne um só em Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus tem por característica essa maravilha com que é colocar nivelado, de forma nivelada, o rico, o pobre, o negro, o branco, enfim. Não há diferença dentro do corpo de Cristo. Eu muito me lembro de uma passagem do Antigo Testamento,
Vamos voltar um pouquinho para o novo. Quando aquele coxo clama a Jesus, dizendo assim, filho de Davi, tens compaixão de mim, né? Ele faz referência a Davi, porque quando Davi era rei, ele colocou à mesa um coxo que era filho de Saul, e um filho esquecido, e ele colocou um homem coxo à mesa e nivelou aquele homem à mesa com todos que estavam ali. E daí ele faz referência a Davi, porque ele lembra que Davi colocou sobre a mesa e sobre um lugar de honra o homem que era coxo. De forma como ele faz referência a Cristo, que dentro da igreja de Deus não existe menor ou maior. E por mais que as pessoas sejam diferentes e a igreja não seja uniforme, ela é unitária, ela é uma unidade. Todos com suas diferenças se tornam um só em Cristo Jesus. Agora, essas diferenças de fato são usadas por Deus. E é isso que Paulo vai começar a tratar a partir daqui do verso de número 8. E ele vai falar a respeito dos dons, e aqui ele vai equiparar os dons aos ministérios, né? Pelo menos alguns ele vai falar aqui, e a forma como Cristo vai frutificar dentro da igreja diferentes aspectos da realidade da fé. Na forma como Cristo vai frutificar dentro da igreja, diferentes virtudes em cada um e capacitações. E cabe a cada um identificar dentro de si aquilo que é bom no que faz para glorificar a Deus. Então, no verso número 8, ele vai dizer assim, ó, vamos por 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz o quê? Aí ele vai citar lá os Salmos de número 68. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. De fato, é um salmo messiânico que fala a respeito do Cristo, né? E ele vai dizer assim, ora, o que quer dizer subiu, senão que também desceu às regiões inferiores da terra? Por que Paulo vai citar o Salmo de número 68? É bem interessante porque, no contexto do salmista Davi, esse salmo foi escrito, ele vai ser escrito no contexto em que Israel sofre ameaças, né? De perder ou de quebrar as promessas de Deus, de manter a dinastia davídica lá, o reino de Davi. E na batalha para manter as promessas de Deus, para que Davi se mantenha no trono, eles ganham essa batalha e levam prisioneiros como espólios de guerra, como presentes dessa vitória. Trazendo para o contexto de Paulo, exatamente o que Paulo vai dizer aqui, que na vitória de Cristo na cruz, ele nos deu seus dons como presentes, como se fossem espólios de uma guerra, para que a igreja seja edificada e que a unidade da igreja seja fortalecida. Então vamos lá, Cristo na cruz, ele vence a morte e inaugura a igreja, inaugura a dispensação da graça, e deixa como presente para a igreja os seus dons, que aqui estão descritos como ministérios. Aí ele vai dizer o seguinte, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aí esse verso 9 aqui é interessante a gente dar uma passadinha nele, porque ele é um texto de grande discussão no passar dos séculos aí, que vai nos dizer o que significa Jesus ter descido às regiões inferiores da terra, né? Bom, tem muita interpretação sobre esse texto aqui, sobre esse versículo, mas a maioria é maionese, né? A maioria é viagem. Mas a gente pode pelo menos ficar com duas, aí os irmãos leiam o texto em casa, se contextualizem, para ver o que vocês acham que encaixa melhor, tá? Mas do verso de número 9, quando diz que o que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra, nós temos pelo menos duas interpretações básicas, né? Que as regiões inferiores da terra, primeiro, pode ser o que Pedro vai relatar na primeira carta dele, lá no capítulo 3, verso 19, que ele pregou aos espíritos em prisão, né? Então, Deus desce, de fato, até as regiões inferiores da terra no sentido espiritual, para os espíritos em prisão do período do Antigo Testamento, e prega aqueles espíritos. Ou pode ser que isso fale a respeito da sua encarnação, não é? Porque encaixaria muito bem
com Filipenses capítulo de número 2. Vamos lá, eu vou dar uma leitura aqui para vocês. Verso 5, ele diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus, antes esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, e assim mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então pode ser que descer até as regiões inferiores da terra significa a encarnação de Cristo em nosso meio, que ele deixa a glória como Pai e se faz homem aqui entre nós. Então existem essas duas interpretações prováveis. No contexto, a primeira interpretação me faz parecer um pouco mais de sentido, porque ele vai comparar a forma como Cristo subiu até os céus. Então faria sentido também. Mas, enfim, nós temos essas duas interpretações possíveis. Agora, o que isso quer dizer? Ok, tá as duas interpretações aí. Ou diz a respeito da encarnação de Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ou diz respeito ao fato que Cristo pregou, de fato, aos espíritos em prisão depois de sua morte. Mas o que significa? Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E é exatamente aqui que a gente vai trabalhar essa não uniformidade da igreja. Eu nem sei qual seria o antônimo de uniforme. Eu vou falar não uniformidade, porque aí eu me perco no português. Então Paulo mostra que alguns dons foram distribuídos e explica a função deles dentro do corpo de Cristo, apesar de que no período do Novo Testamento a gente não consegue diferenciar muito bem, por exemplo, a função de pastor e mestre, né? No contexto do Novo Testamento, a gente não tem muita diferença. Normalmente, quem pastoreava também era quem ensinava, né? Hoje nós temos dividido dentro da igreja essas tarefas de uma pessoa particularmente ensina e outra particularmente pastoreia. O pastor prega, mas tem outros momentos de ensinos mais aprofundados que alguém pode estar categorizado como mestre. Mas, na minha opinião particular, isso são questões de nomenclatura. No final das contas, me parece ser quase a mesma coisa. E aí ele vai dizer o seguinte, ok, então Cristo, através dessa descida às regiões inferiores da terra, que posteriormente sobe até a glória, com essa vitória na cruz, ele distribui à igreja esses dons, que vão se dividir entre evangelistas, apóstolos, profetas, pastores, mestres e tudo mais. Lembrando que apóstolos aqui no grego é no sentido de enviado, tá? Tomemos muito cuidado quando alguém se intitula apóstolo hoje, porque tem uma perspectiva restrita para o apostolado hoje, né? Ninguém pode se intitular apóstolo como os 12 foram, porque apóstolo como os 12 foram era um chamado fechado. Não existe nenhum além deles, né? Os 12 mais Paulo. E ele vai dizer assim, esses ministérios, eles têm por vista, no verso de número 12, o aperfeiçoamento dos santos, né, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, irmãos, aqui a gente vai falar a respeito de uma coisa, talvez aqui a gente chega no cerne da questão. A gente vai trabalhando de forma muito sucinta e detalhada, como Paulo vem discorrendo a criação da Igreja de Cristo aqui, a união de dois povos, dizendo assim, andei de modo digno a seu novo título aí de cristão, porque é o seguinte, Deus na cruz, ele também distribuiu dons aí para vocês para fortalecer essa unidade. Fortalecer. E ele vai falar, irmãos, que esses ministérios, esses dons, eles têm propósitos dentro da igreja. Eles têm propósito dentro da vida de alguém. Então, a convista no aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhum ministério ou nenhum dom, ele vai ser usado como degrau ou como palco. Jamais. O propósito final do ministério em Cristo Jesus é fortificar a unidade da igreja. É fortificar. Agora os camaradas vão aí e tem uma boa retórica e tal, aí eles vão assim, eu tenho um ministério, aí eu sou convidado a começar a pregar por aí, e até aí tá tudo ok,
mas eu começo a usar o meu ministério como um trampolim. E esse ministério me traz uma vida confortável, esse ministério me promove, mas esse ministério não traz conforto à unidade, não promove a unidade. E o ministério foge do propósito que é fortificar a igreja e apenas ergue num pedestal o próprio usuário é brabo, né? Mas o próprio detentor desse dom. E não é esse o propósito do ministério, irmãos. Nunca foi o propósito de Deus, e nunca será, através dos seus dons, gerar disparidade. Sempre será gerar unidade. Unidade. Um bom pastor nunca vai estar acima dos seus pastorados. Um bom mestre nunca vai estar acima dos seus alunos. Porque o propósito do dom que esse homem recebe é exatamente para gerar unidade na igreja e não disparidade. Então a igreja tende a fazer isso, não é mesmo? Então Deus levanta, por exemplo, na história, homens piedosos, ótimos teólogos, que dedicam a vida ao cristianismo e a pregar o evangelho e a gerar um senso de amor na comunidade da fé, e a própria igreja pega esses elementos e cria divisão. É de moer o rim, né? Uma coisa dessa. Então um camarada vai falar assim, eu não leio David Wilkerson, eu não leio Tozer, eu não leio John Wesley, porque os camaradas são arminianos. Eu não leio esses caras aí. Eu não leio John MacArthur porque o camarada é cessacionista, não acredita na continuidade dos dons e tal. E aí, irmãos, mas o ministério dos camaradas deve gerar unidade. Aí, por questões secundárias da fé, a igreja divide. Olha o que a igreja faz. Presentes que Deus dá para fortalecer a igreja, homens piedosos que se levantam com o dom de pregar o evangelho, com o dom de explanar as escrituras. Camaradas têm uma capacidade tremenda de entrar no texto e debulhar o texto, ensinando até a mais profunda intenção do autor, são usados pela própria igreja para causar divisão. E não é esse, nunca será o propósito do ministério, porque ele visa o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo, para quê? Até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento de Deus. Então, um outro aspecto da vida ministerial e dos dons que Deus dá à igreja é o pleno conhecimento de Deus e não somente a unidade da fé. E esse pleno conhecimento de Deus está totalmente ligado à fortificação da unidade da igreja. Porque, veja bem, para a igreja de Éfeso, tu ter pleno conhecimento de Deus, ou pleno conhecimento das coisas espirituais, era um trabalho árduo. Vamos lá, vamos voltar lá para os camaradas do gnosticismo, né? Para mim chegar numa vida espiritual plena, meu irmão, é uma vida inteira de cerimônias e sacrifícios próprios para você conseguir galgar esse nível de espiritualidade. Só que o que Paulo está falando aqui é que a espiritualidade de um crente não se dá somente por essa vida essênica. Os essênicos eram também uma das primeiras seitas lá do primeiro século, quando a gente estuda a história da igreja, tinha lá os zelotes, os essênicos e tudo mais, né? Os essênicos eram os camaradas que se isolavam, né? Até na história a gente sabe que eles se isolavam até mesmo em cavernas, muitas vezes, e se separavam da vida em sociedade para conseguir galgar, alcançar uma espiritualidade maior. Só que não é a respeito disso que Paulo fala no texto. Vamos lá. Primeiro aspecto da vida espiritual com êxito do crente é, de fato, uma vida isolada em oração, uma vida secreta em oração. O próprio Cristo falou isso. Ei, vocês não orem como os fariseus, que vão lá nas esquinas lá e oram em voz alta para serem vistos, né? Faz o seguinte, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. E eis um grande aspecto da vida cristã para o crescimento espiritual do crente. Agora, um outro propósito é exatamente a vida em comunidade. Porque não adianta eu orar 4 horas por dia e chegar aqui e não abraçar o meu irmão. Não adianta eu orar 4 horas por dia e chegar aqui e não ter a capacidade de amar, irmãos. Não adianta. E por isso vai falar assim, veja bem, o pleno conhecimento de Deus está totalmente ligado à unidade da fé. Totalmente ligado à unidade da fé. Então, se a gente tem essa ideia de alcançar um alto nível de intimidade com Deus, de fato, está na nossa vida cristã as nossas orações em secreto, mas a gente não pode esquecer que isso também se dá na unidade do corpo de Cristo. Que eu posso conhecer a Deus vivendo o que Ele me pediu com os meus irmãos.
Aí, no verso de número 14, Paulo vai dizer assim, ó, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, não é mesmo? Então ele vai usar isso como base para a gente não ser mais imaturo, levados por vento. E aí a palavra doutrina aqui, ela está muito ligada ao que eu falei no começo do sermão, a um estilo de vida. Porque se vocês forem ver, pelo menos lá no verso 17, ó, ele vai dizer o seguinte, portanto, digo no Senhor e testifico, que não andeis como também andam os gentios, e aqui ele vai usar a palavra gentil de forma pejorativa, para falar daqueles que estão fora do corpo de Cristo, né? Andando na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Então, assim, irmãos, veja bem, enquanto vocês não tiverem uma unidade fortificada, enquanto vocês não se entenderem como igreja de Cristo, abandonar as vossas vontades bestiais, carnais, e se esforçar diligentemente por amar os irmãos, vocês ainda vão ser imaturos na fé, ainda vão ser meninos na fé. Vocês não entenderam nada. O primeiro camarada que chegar em vocês e dizer assim, ó, olha, vamos lá em tal lugar que não convém, vamos fazer tal coisa que não convém, eu vou. Porque eu não tenho uma unidade da fé bem estabelecida, bem firmada, edificada, conforme Paulo vai dizer aqui. Então, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Essas doutrinas que, de forma prática, induzem nós a cometer erros. Agora, veja uma parte extremamente importante do texto, verso número 15. Mas seguindo a verdade em amor. A verdade em amor. Então, a igreja de Cristo Jesus, que foi revelada, esse ministério que foi revelado por Paulo, que usa os dons e os ministérios que estão levantados na igreja multiformemente, né? Uns têm mais facilidade em ensinar, e aí a gente pensa assim, ensinar, irmão, eu não tenho facilidade em ensinar, eu não consigo botar um data show aí e tal. Mas é que isso, irmãos, a gente não pode, o dom de ensinar, a gente não pode resumir a estar na frente do púlpito aqui e ensinar, ou numa escola, num seminário. Ah, eu sou bom com música, eu ensino meu irmão. Pois é dom de ensinar também. Ele tem uma série de variações que o texto não se propõe a falar. E depois que esses dons se manifestam, fortificam a unidade da igreja, ele vai dizer para que ela siga dessa forma, em verdade e em amor, no verso de número 15. Aí a gente pega uma verdade muito importante aqui. Porque, irmãos, amor sem verdade é a receita do desastre. Amor sem verdade é a receita do desastre. Sabe onde é que a gente tem visto isso? Eu conversei com a Jéssica essa semana sobre isso. Na nossa criação de filhos. Eu, infelizmente, ainda não sou pai, mas percebe-se, e até a própria psicologia moderna tem percebido isso, que, vejam bem isso, irmãos, em prol do amor, eu poupo o meu filho de ouvir certas verdades. Em prol do amor, eu isolo o meu filho de ouvir certas verdades a respeito da vida. Eu isolo os meus irmãos de serem repreendidos com os seus erros. E isso é a receita do desastre. Não tem como dar certo. Eu já citei isso aqui, o próprio John MacArthur, uma vez eu ouvi uma pregação dele que me impactou muito, ele falou assim, irmãos, se você não tem a capacidade de repreender o seu irmão em amor, repreender o seu irmão e dizer assim, cara, está errado, é porque você não o ama o suficiente. O amor sem verdade, irmãos, ele é a receita do desastre. Ele vai criar monstros dentro da igreja. Monstros. Cristo nos amou em tal medida como também nos corrigiu. Aquele que ama, de fato, expõe a verdade àquele que ama. Aquele que ama alguma pessoa, expõe a verdade para ela, corrige em amor. Agora, em contraponto disso, verdade sem amor... Verdade sem amor, então, a verdade sem amor é vaidade. É pura vaidade. É exatamente o que os fariseus faziam. Tem uma música que eu e o Gia a gente gosta muito, que ela fala assim, que sem amor a fé vira faca e a lei vira laço. Que sem amor a gente não consegue, de fato, usar das verdades de Deus. Então uma coisa está totalmente ligada à outra.
Se eu prego a verdade sem amor, eu sou vaidoso. Eu sou um cara que quero bancar o teólogo, que chega aqui e fala assim, ó, veja bem como eu faço uma exegese maravilhosa do texto aqui e tal. Sem amor isso não adianta nada, irmãos. Eu seria como um metal que soa. Aí Paulo vai falar no capítulo de número 13 de 1 Coríntios, não é mesmo? Que nada faz sentido sem amor. E ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, sem amor de nada adiantaria. Nem o próprio martírio ganha sentido sem amor. Então a gente não pode deixar de falar a verdade sempre com amor. De fato também não pode amar sem falar a verdade. E é dessa forma que a igreja se fortifica em unidade. Sempre seguindo os dons e os ministérios que Deus distribui em amor e em verdade. E no verso 16 ele vai falar o seguinte, que isso tudo exige cooperação. Isso tudo, de modo que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação da igreja em amor de Cristo. Então, irmãos, prestem atenção aqui. Se nós não usarmos as nossas qualidades, os nossos dons, e nos esforçarmos diligentemente para a edificação do corpo, a gente vai ser ou vaidoso, ou a gente vai estar causando desastres nas igrejas. Na própria igreja, perdão. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Veja o contexto do texto, irmãos, a igreja foi revelada através de Cristo Jesus. Agora, através de Cristo Jesus, não tem dois povos, tem um só. E esse povo tem que andar diligentemente, de forma digna. O que é andar de forma digna? Em humildade. E veja bem, essa humildade toda aí, ela vai ser fortalecida pelos dons que eu vou mandar para a igreja, ministérios que se levantam. E esses ministérios não podem ser usados como trampolim, como degrau ou como escada para a vida daqueles que o recebem, mas tem que ser usados para fortificar essa unidade em Cristo Jesus. Fortificar essa unidade em Cristo Jesus. Os melhores e maiores pastores que eu já conheci nas minhas leituras foram homens que pastorearam 50, 40 anos numa igreja. Que fortificaram a própria unidade de Cristo Jesus. É muito fácil, né? A gente tem vários avivalistas por aí que chegam na igreja lá e fazem um culto, uma cruzada e falam assim, hoje a gente ganhou 500 almas para Cristo Jesus e tal, e posta no Instagram, e posta no TikTok, e posta no Facebook, e posta não sei aonde, não sei lá o quê, aí, e essas 500 almas fica para quem? Vamos partir da ideia ingênua de que de fato 500 almas foram salvas. Quem que vai pastorear, quem que vai disciplinar, quem que vai batizar, é o pastor, aquele que cuida da unidade da fé. Esse é o verdadeiro ministério. Esse é o verdadeiro fruto dos dons que Deus coloca na igreja, irmãos. Coloquemos-nos em pé. E é importante que os irmãos estejam cientes disso, porque assim você consegue fortificar a sua fé e começa a distinguir as coisas. E distinguir as coisas. Primeiro, os dons de Deus, do ministério, os ministérios que Deus distribui, devem ser usados para produzir unidade e não disparidade. Segundo, esses mesmos dons devem levar ao conhecimento de Deus e não do próprio ministério, do próprio camarada que prega. Então, que a gente possa andar de forma digna a nossa identificação de crentes, humildes e mansos de coração. Jesus vai dizer lá no capítulo 5, verso 5 de Mateus, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, que pode ser tratado como humildes, longânimos, que suportam uns aos outros em amor. Se o próprio Cristo deu a outra face aos seus ofensores, quem somos nós para querer nos levantar contra aqueles que nos ofendem, irmãos? Vou chamar o Vinícius aqui para fazer uma oração.